Olá, segundo ano. Hoje nós iremos revisar o conteúdo solo. No solo, ele é o local onde nós construímos nossa morada. O solo é onde crescem as plantas, onde nós extraímos todo o material para nossa sobrevivência. Quando a gente estudou sobre o planeta Terra, ao observarmos o planeta, a gente até brinca que a gente pode chamar de planeta água e não de planeta Terra, porque a maior parte do globo terrestre é formada por água. Só que hoje nós vamos falar especialmente da parte solo, da Terra. É o local onde nascem as plantas, onde os seres vivos, muitos seres vivos fazem a sua morada. É no solo que nós extraímos vários elementos naturais para a nossa sobrevivência, por isso ele é tão importante. Mas eu preciso pensar que o solo também precisa de cuidados, porque senão ele entra em desgaste. E esse desgaste vai causar vários problemas para o nosso meio ambiente, tá? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Vamos pensar agora que será que se eu pegar uma sementinha e colocar em qualquer pedacinho de terra, essa semente vai crescer e vai virar uma planta? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, todas as vezes que eu pegar uma sementinha e tiver que plantá-la, eu preciso verificar se esse solo ele está próprio para eu poder botar a sementinha lá. Por que eu preciso assim? Porque se eu botar num solo que está muito seco, que não tem os nutrientes para ajudar aquela sementinha a crescer e virar uma planta, ela simplesmente vai morrer, aquela sementinha, e não vai nascer nenhuma planta. Agora, se eu pegar aquele solo e fazer uma preparação daquele solo, colocar adubo, né? Deixar ele bem fofinho, arejado. Sabe quando a gente mexe na areia, a gente vê uma minhoquinha? A minhoca é um sinal de que aquele solo tá bem conservado, ele tá arejado, ele tá ótimo para fazer plantações, tá? Então a gente tem que fazer essa preparação do solo para a gente colocar nossa sementinha ali que vai alimentar aquela semente para criar uma planta. E aquela planta crescer forte, né? Saudável. E esse tipo de solo é o solo bom para plantar, a gente chama ele pelo nome de solo fértil. O solo fértil é quando a gente faz essa preparação, deixa ele fofinho, bota adubo. Adubo são restos de vegetais, é toda uma preparação de elementos para misturar a terra e ela fica bem fofinha, bem preparada para receber qualquer muda ou semente e poder ajudar a planta a crescer. A gente tem que pensar também no solo, quando a gente estudou sobre minerais já há um tempinho, os minerais são os componentes que nós retiramos do solo. Lembra que a gente já pensou assim, olha, toda vez que eu pensar mineral, eu tenho que pensar na terra, porque é da terra que a gente extrai esses minerais, como o ouro, a prata, o ferro, o alumínio, né? Então, o solo também, eles nos dá, lembra que eu falei dos recursos naturais? Eles nos dá esse tipo de recurso para nosso bem-estar, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. Quando a gente não tem essa preparação do solo, deixa ele preparado para receber as plantas, ele começa a ter esse desgaste quando a gente não faz essa preparação. E assim, devido às chuvas, às vezes, quando a gente está em casa vendo o jornal, a mamãe também, a gente fica muito assim, porque sabe aqueles morros? Aqueles morros, eles acabam às vezes caindo um pouco da terra, aí acontece aqueles deslizamentos, né? Aí a gente fica, meu Deus, olha o que está acontecendo. Aquilo ali, aquela erosão,
é o desgaste do solo. Quando a gente começa a desmatar, tirar muito do morro, a gente começa a tirar muitas plantas, tirar árvores. Aquilo ali, ele ajuda com que a terra fique bem paradinha, ela toda segura. Agora, quando a gente começa a desmatar, ela começa a ficar desgastada, começa a ter aquelas rachaduras, e aí começa a ter essa erosão, começa a cair e desgastar o solo, tá? Então a gente precisa entender que esses tipos de desmatamento, às vezes a gente vê construções entrando pela mata, aí vai lá e fala, olha, não pode, né? As autoridades vão lá, não pode construir aqui não. É para segurança das pessoas, porque quando você começa a fazer muito desmatamento, você começa a ter esse tipo de erosão, de desgaste do solo, tá? E aí acidentes podem acontecer. Fora que quando a gente começa a desmatar, e a gente vai estudar isso um pouco mais para frente, o desmatamento, ele também prejudica no ar puro, né? No bem-estar, no meio ambiente. Cada vez mais que eu desmato, mais poluído fica o nosso planeta, porque não tem a ajuda das árvores para poder fazer a troca do ar puro pelo ar poluído, né? E a gente também já falou das queimadas, né? Das queimadas como uma forma de você destruir o solo, porque você coloca fogo, ela vai queimar tudo e aquele fogo, ele também prejudica o solo, porque o solo ele começa a ficar rachado, começa a ter problemas na própria estrutura, até que ele volte a ficar saudável, ficar um solo fértil, ele demora muito tempo, tá? E aí o homem precisa fazer todo um processo de tratamento naquele solo. Espero ter ajudado com a revisão. Vamos tá sempre trocando. Dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários que a Tia Beth vai estar respondendo a vocês, tá bom? Um forte abraço, um beijo, fiquem com Deus.